Queridos irmãos, boa noite a todos na paz do Senhor. Os irmãos que irão ouvir a gravação desse estudo. Você está passando a oportunidade para o nosso professor Lael. Nós estamos dando continuidade aí ao estudo da quinta-feira passada. Pai do Senhor, meus irmãos, uma alegria nós estarmos juntos mais uma vez nesse nosso projeto aqui maravilhoso. Nós estamos analisando o capítulo 20 de Mateus. Nós ficamos no verso 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o Senhor Jesus, ele fecha aqui esse trecho da Escritura, deixando uma lição bem clara para os discípulos sobre a questão da grandeza, de querer holofotes para si mesmo, ou achar que o reino de Deus é para evidenciar pessoas e colocá-las num pedestal acima das outras, e que vai dar visibilidade, mera visibilidade por visibilidade, apenas para isso. O Senhor Jesus dá um recado claro, apresentando ele mesmo, dizendo: olha, o Filho do Homem, aquele que é Senhor, ele não veio para ser servido, mas ele veio servir. Ele veio colocar a sua vida à disposição de outros. Ele veio colocar a sua vida para servir a outras pessoas, para ter compaixão de outras pessoas. Então, se ele, o próprio Filho de Deus, está nessa condição de servir o próximo, ele deixa vocês, meus seguidores, que darão sequência ao cristianismo, precisam de uma vez por todas entender isso. Precisam entender esse sentido do reino, esse sentido da fé cristã. É preciso tirar todo e qualquer tipo de incutimento com evidências e entender que é preciso deixar a vida disponível para servir outras pessoas. Aí ele fecha dizendo que o Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Alguns dizem que esse muitos quer dizer todos. Outros, aqueles que são seletivos, né? Dizem que os muitos são alguns. Mas eu entendo aqui que resgate de muitos seria uma salvação disponível a todos. Porém, nem todos vão querer abraçá-la. Portanto, ela passará a ser de muitos, mas ela está disponível a todos. Então, o ser humano só não será salvo por sua própria culpa e responsabilidade. Mas o resgate feito, ele abarca todos. Todos que quiserem se apropriar da graça poderão usufruir dos benefícios dela. Aí nós entramos agora no verso 29. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Então, do 29 ao 34, nós temos aqui o relato de Mateus
acerca da cura que Jesus efetuou sobre, no relato de Mateus, sobre cegos. Alguns dizem que naquela época, na época de Jesus, os cegos eles eram extremamente numerosos por conta dos hábitos sanitários do povo que não eram utilizados, né, hábitos sanitários. Então, as enfermidades oculares contagiosas, elas se espalhavam com facilidade. Possivelmente o Senhor Jesus curou muitos cegos durante o seu ministério terrenal. Então, nós temos aqui um relato que nós encontramos algumas diferenças notáveis com relação aos outros evangelhos sinóticos, né? Nós percebemos que na perspectiva de Mateus, no seu relato aqui, ele tem algumas coisas específicas aqui. Ele tem algumas coisas específicas. A gente vê, olha, as diferenças. Em Marcos, Marcos narra a cura do cego e dá nome ao cego. Marcos diz que é Bartimeu. Nós temos os relatos paralelos em Marcos 10, 46 a 52, e em Lucas 18, de 35 a 43. Então, nós temos Marcos narra a cura de um cego e o identifica pelo nome, chamando-o de Bartimeu. Lucas conta a história de um cego, mas não determina o nome. Já Mateus, ele menciona dois homens, dois cegos. A narrativa de Lucas, ela apresenta o incidente como se tivesse sucedido quando Jesus estava entrando em Jericó. Ao passo que Mateus e Marcos, eles falam que foi quando Jesus saía de Jericó. Então, nós temos aqui algumas diferenças entre os evangelistas. Alguns acreditam que, de fato, houve dois homens, conforme o que Mateus diz, né? Dois homens cegos. Mas que um deles foi muito mais, assim, vociferador. No caso, foi o Bartimeu, né? Pelo que foi o principal a chamar a atenção para si. Aí tendo sido mencionado por Lucas e Marcos, enquanto seu companheiro foi deixado omisso. Nós entendemos aqui, dentro daquela argumentação que o Eliseu usou lá nos capítulos iniciais, da grande atenção que Mateus dá aos números, né? Então, geralmente, ele costumava ser fiel aos números. Então, ele dá o detalhe que eram dois cegos. Então, como é que a gente resolve essa pendência? Então, entendemos que eram dois cegos, mas a gente pode pensar uma hipótese. O Bartimeu era o mais destacado, que conseguiu chamar a atenção para si. Aí foi identificado por alguns evangelistas. Já o outro, eles omitiram a presença do outro. O que o Mateus, ele inclui os dois cegos. Então nós temos
essa linha de entendimento aí, que pode ser que o Bartimeu se destacou pela questão, ele teve mais evidência, né? Por falar mais alto, gritou com maior força, com maior ênfase, e chamou a atenção para si. E os evangelistas destacaram a pessoa dele. Mas a gente também pode ter uma outra linha de entendimento, porque nós sabemos que cada evangelista, sob a inspiração divina, eles apresentaram a sua perspectiva sobre os fatos, a sua forma de enxergar o que aconteceu. Então, cada evangelista fala daquilo, claro, sob a orientação divina, mas fala sobre aquilo que mais lhe tocou, sobre aquilo que mais lhe chamou a atenção. Por isso que é um pouco complicado querer harmonizar, harmonizar esses textos, assim, querer por querer harmonizar de qualquer custo, a qualquer custo, forçando a barra. Mas às vezes, e é o caso aqui, existe mesmo a diferença. Não é uma contradição, mas é uma diferença. Os evangelhos são sinóticos, semelhantes, mas não são iguais. É como se fossem unidos, mas não são uniformes, ou seja, formados do mesmo jeitinho. Não. Cada evangelista, sob a inspiração divina, tinha a sua perspectiva acerca dos fatos. Então, nós temos aqui Mateus apresentando a figura de dois cegos. Nós podemos, então, concluir que, de fato, havia dois cegos. E nós temos também a questão do detalhe quanto à cidade. Essa questão de uns afirmam que foi na entrada, outros afirmam ter sido na saída de Jericó. Aí, alguns afirmam, alguns afirmam que isso era devido duas cidades de Jericó. Uma Jericó antiga e uma Jericó moderna. A Jericó moderna. Eles vão nessa linha aí. Mas eu acredito que possa ser exatamente essa questão da perspectiva de cada evangelista. Olhando por um prisma, seria na entrada da Jerusalém, da Jericó antiga. Olhando por outro prisma, seria na saída da nova Jericó. Enfim, nós temos essas curiosidades aí acerca desse final do capítulo 20 de Mateus. Tá bom, meus amigos? Então, nós temos aqui mais. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, a multidão queria que eles se calassem. A multidão se incomodou com o som intenso que eles estavam fazendo. Alguns pensam que aqueles cegos não eram dignos da atenção de Jesus e por isso não queriam que eles fizessem todo aquele barulho.
não era comum aos reis da época dar atenção a cegos que pediam esmolas. Mas Jesus aqui, ele mostra e prova mais uma vez que ele é um tipo diferente de rei, como o mundo jamais poderá olvidar, o mundo jamais poderá esquecer que Jesus veio para servir aos outros. Ele veio para sentir a dor do outro. Ele sempre teve empatia. Então, eles gritaram, Senhor. Primeiro que eles chamam o filho de Davi, não é isso? Senhor. Eles chamam Senhor, que é o Kyrios, no grego. E é Senhor aqui com a intenção de ser divino, ser glorioso, autoridade divina. Então, eles unem Senhor com filho de Davi, ou seja, o Senhor é o Messias prometido. Então, para receber esse milagre, eles falaram de um jeito, falaram mais alto do que todos, eles sobressaíam a multidão e eles falaram o que ninguém tinha dito até o momento. Eles deixaram claro a natureza da missão de Jesus, ou seja, uma missão messiânica, uma missão resgatadora. Eles tiveram a revelação que se tratava do filho de Davi, do herdeiro do trono de Davi, do Messias prometido nas páginas da Velha Aliança. Então, eles usaram essa expressão aí no grego, Kyrios eleison, quer dizer, Senhor, tem misericórdia de nós. Então, fazendo a aplicação aqui, todo mundo espiritualmente cego precisa repetir esse grito da alma. Senhor, tem misericórdia de mim. Todo mundo, todo aquele que está cego pelo Deus que cegou o entendimento dos incrédulos, todos que estão nesta condição precisam gritar, precisam repetir: Senhor, tem misericórdia de mim. A alma quer gritar, quer dar esse grito aí. E todos aqueles que antes foram espiritualmente cegos, mas agora foram iluminados, que é isso que o escritor aos Hebreus fala lá no capítulo 6, verso 4, falando sobre o encontro com Jesus, o fato de ser crente, ele diz, a primeira bênção, foram iluminados. Então, todos aqueles que tiveram uma vida na cegueira, uma vida pretérita, na cegueira espiritual, quando eles se encontraram com Jesus, em algum tempo, eles já fizeram essa exclamação, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Sempre que uma alma começa a clamar com Jesus, rogando a sua luz, a salvação, o mundo e o diabo, eles se aliam, se unem para sufocar esse clamor, ou para obrigar esse alguém ao silêncio. É impressionante isso. Sempre que alguém está disposto a dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, o mundo, o comandante desse sistema perverso que é o próprio Satanás, ele sempre quer silenciar esse clamor. Ele sempre vai utilizar alguém. Às vezes a pessoa aceita Jesus como Salvador,
E as 24 horas são cruciais. Essa pessoa vai ser bombardeada, muitas vezes, pelos seus próprios familiares. Eles costumam dizer, mas você agora passou para a lei de crente, que é isso? Nossa família não tem ninguém nessa lei desses crentes aí, você agora está degenerando e os ataques serão violentos. Isso nada mais é de que um cego clamando por misericórdia ao Senhor, que pode lhe abrir os olhos, e essa multidão, comandada por um regente maldoso, sempre vai tentar silenciar esse grito. Sempre vai querer que essa pessoa continue cega, moribunda, miserável, precisando de migalhas de um sistema que o subjuga. Então, nós devemos entender sempre isso. Embora a multidão grite para silenciar o grito de cegos espirituais, por outro lado, nós não podemos esquecer que Jesus sempre está passando. Sempre está passando. E nesses gritos por socorro, ele sempre para. Ele sempre está disposto a parar. Sempre está disposto a parar e ouvir aquele cego espiritual e dar-lhe a iluminação necessária para que os seus olhos espirituais sejam abertos e os tais percebam a condição que estão e reconheçam o senhorio de Cristo sobre as suas vidas. Então, nós estamos falando aqui de uma cura física, claro, mas nós podemos transportar, fazendo uma aplicação para pecador, nós podemos aplicar dessa maneira. Podemos aplicar dessa maneira. O Senhor Jesus está disposto a parar e restabelecer visão àqueles que estão cegos de forma espiritual. Aí eles disseram, então, parando Jesus, chamou-os e perguntou, o que quereis que eu vos faça? Então, Jesus, ele faz convites. Jesus, ele faz perguntas não para contrair respostas nesse sentido aqui, mas para adquirir declarações. Declarações. Jesus sempre convida a pessoa para especificar os seus pedidos. Ele quer que a pessoa seja específica, que a pessoa saiba pedir. Nós já ouvimos alguns entendimentos acerca desse texto. Parece até que Jesus está com brincadeira, falando para o cego o que você quer. Obviamente, ele queria visão restabelecida. E a gente até já ouviu interpretações que seria no sentido de, tá, você tem capa, você tem autorização para pedir esmola, é como se fosse um benefício social. E alguns dizem assim, que Jesus estava querendo dizer, você de fato quer perder o benefício social, perder a capa, a partir de agora você vai ter que laborar. A partir de agora, você terá que empreender esforços. É isso mesmo que você quer? É isso aí mesmo?
A gente pode ir nessa linha aí, né? Mas interessante é que Jesus quer que a gente seja específico nos nossos pedidos. A Bíblia diz que a gente pede, não recebe, porque pedimos mal. E o texto diz: alguém pede para gastar com os seus próprios deleites. Então é necessário ser específico naquilo que falamos com o Senhor, nosso Deus, apresentando exatamente a nossa necessidade. Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos, que se nos abram os olhos. Outra versão diz: disse Bartimeu, mestre, que eu torne a ver. Marcos, né? Fala assim: o Senhor, que se nos abram os olhos, conforme o relato aqui de Mateus. Quer dizer, que eu torne a ver. Isso pode indicar que provavelmente antes não fora cego. Sua vista, pois, foi-lhe restaurada. E aí a gente tem todo aquele relato que alguns falam, sei lá, não vou entrar nessa seara aí, né? Do Bartimeu aí, que entra na seara do pai, do general, não sei, pode ser, né? Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Recuperaram a vista e passaram a seguir a Jesus. É assim que acontece com o pecador. Vista restaurada, eu me torno um seguidor do Nazareno. Agora, agora não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. Agora o leme da minha vida está nas mãos do Senhor. Ele será, a partir de agora, o meu maestro. Ele vai maestrar a história da minha vida. Eu entreguei minha vida a ele. Ele tirou minha cegueira. Ele fazendo isso comigo, eu entreguei todo o comando da minha vida a ele. É assim que acontece com todo aquele pecador que se entrega a Jesus. Sua visão é restabelecida e ele segue a Jesus. Ele segue a Jesus, arrependido de todas as práticas errôneas que um dia cometeu. E ele segue ao Senhor Jesus, ele o faz com prazer na alma. Com prazer na alma. Não lhe é enfadonho. Alguém me disse, Lael, é chato, é chato seguir a Jesus. Enfadonho. Não é. Não é. Quando alguém tem, de fato, uma experiência com Jesus e, de fato, lhe é restaurado a sua visão, ele passa a ter aversão por tudo aquilo que Jesus odeia, por tudo aquilo que pode, de alguma forma, chatear o Senhor Jesus, esse alguém passa a ter aversão. E ele quer viver uma vida para agradar o seu Senhor a partir de então. Então, é isso que acontece com o pecador que recebe o toque sarador de Jesus na sua cegueira espiritual, voltando então a enxergar. Ele passa a enxergar um novo horizonte, ele enxerga o que o Senhor Jesus poderá lhe proporcionar na eternidade. Fechamos o capítulo 20. Tá bom, meus amigos? Vocês querem falar? Fica à vontade.
Se vocês quiserem também entrar no 21, fica à vontade de entrar nessa seara aí. Mas você não ia entrar no 21 hoje? Rapaz, você deixou o 21 para mim, foi? Pô, eu pegava do 22 em diante. Mas você que sabe, se você querer continuar na quinta que vem. Pode ser, se vocês quiserem ir batendo papo com relação a ele, a gente vai. Agora é 9h16. Mas eu confesso que eu não, 10h16. não analisei o 21 ainda não. Beleza, se você quiser entrar no 21, fica à vontade. Só, só enfatizar, né, essa questão do... Quando a gente lê, parece uma série de inconsistências, né? Um fala que o camarada, que Jesus estava entrando, outro fala que estava saindo, outro fala o nome do cego, outro fala que eram dois cegos. Então, quando a gente olha assim, parece que isso é um motivo para tirar a valia do texto, né? A valia do acontecimento. Mas o que os estudiosos, né, de história interpreta é justamente o contrário. Quando você tem uma história contada por três pessoas diferentes e essas histórias elas são idênticas, isso indica que a história foi combinada, né? Então, assim, ter esses detalhes que distingue, né, uma narrativa de outra, né, até mesmo que possibilitariam um entendimento de possíveis erros, são textos, são argumentos usados para fortificar de que a história realmente aconteceu, né? Eu lembro até de uma piada, né, que o pessoal contava antigamente. Eles falavam assim, né? Aqueles alunos que chegam atrasados no curso, aí chegam atrasados porque eles estavam curtindo, né? Aí combinam entre eles, falam assim, hein, vamos fazer o seguinte, vamos combinar aqui, quando o professor perguntar por que a gente chegou atrasado, a gente fala que foi porque o pneu furou, o pneu do carro furou, né? E aí chegam os quatro amigos na sala de aula, o que você faltou, fulano? É que eu estava vindo com fulano, ciclano, beltrano, e o pneu furou, né? Pergunta para os outros, fala a mesma coisa. Aí o professor fala, beleza. Aí separa os quatro, cada um em uma sala diferente, fala assim, tá bom aí, mas me diga o seguinte, qual que foi o pneu que furou? E aí eles não combinaram até essa parte da história, né? E o sentido do texto, quando nós olhamos assim, se fosse um texto combinado, se fosse uma história combinada, poxa, foram escritos praticamente na mesma época, né? Mateus conviveu ali, Marcos e Lucas tiveram acesso a pessoas que passaram por esses eventos. E por que não olhar, né? Poxa, olha, Marcos escreveu agora há pouco e Marcos falou que o nome lá era Bartimeu. Por que não coloca Bartimeu também? Isso fortifica a ideia de que os textos não são combinados, né? Que os evangelhos não são fraudes, como alguns entendem aí, né? E dizem que são fraudes, né? Um argumento puramente secular coloca em xeque essa ideia de que os evangelhos são fraudes, né? Um argumento puramente secular, sem questão de fé, só lógica e os estudos históricos mostram que esses escritos têm tudo para serem verídicos, né? Como realmente nós acreditamos que são, né? Exatamente. Perfeito aí seu comentário. A linha é essa. E aí, Bimael, vamos deixar para semana que vem? Aí eu faço um apanhado geral, sem entrar
necessariamente nos pormenores, e aí você já entra no 22. Beleza, Léo, beleza. Não, mas semana que vem você só ensina o 21. Na outra eu começo o 22. Pronto, beleza. Combinado? Combinado. Vamos fechar com oração aí, Eliseu. Pode orar aí, que a gente esqueceu de começar com oração. Então a gente finaliza com oração. Amém. Pai, muito obrigado por este momento que nós passamos estudando a respeito da tua palavra, que nós possamos guardar este ensinamento em nossos corações, que nós possamos não nos intimidarmos com a multidão, as multidões que tentam nos afligir e matar aquilo que o Senhor nos colocou como direito, né, de te buscar, de te clamar e de te implorar, pedir misericórdia. Que nós possamos ter a cada dia mais e mais desejo de nos aprofundar na tua palavra. Abençoa cada um que assistiu essa aula, que o Senhor possa abençoar de maneira sobrenatural e que a cada dia nós venhamos crescer mais e mais na graça e no conhecimento da verdade. Que o Senhor possa abençoar aos professores, abençoar cada um daqueles que são ouvintes e que o Senhor venha derramar sobre nós as tuas bênçãos, a tua graça e a tua misericórdia, assim como ela alcançou Bartimeu, assim como ela alcançou esse outro cego, que ela possa nos alcançar a cada dia e nos fazer abrir os nossos olhos cada dia mais e mais. Amém. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor. Tenham uma boa noite. Paz do Senhor, um abraço. Boa Um noite. abraço. Pronto. Pronto.